Irmãos, mais ou menos no ano de 1997, não faz muito tempo, foi praticamente ontem, como se diz, a época que eu estava no Exército e eu e mais dois amigos alugamos uma casa aqui em Mangabeira. Eu era laranjeira e alugamos uma casa para vir morar aqui em Mangabeira. E depois que a gente estava aqui em Mangabeira, tivemos a ideia de comprar uma lancha para nos divertir final de semana, sair um pouco da rotina, da correria do quartel. E essa lancha ficava lá na Marinas, lá no Bessa. Final de semana, a gente desfrutava desse lazer, só que era um lazer caro, né? E aí o que era que a gente fazia? No sábado, a gente tinha uma banana boats, aquelas bananas que anda 5 pessoas e é puxada pela lancha, né? No sábado a gente ia para lá e fazia uma receita, ou seja, conseguia um dinheiro alugando, fazendo passeios durante o sábado para gastar no domingo, tentando fazer um lazer de graça, mas que era caro, né? E aí dava certo. Quase todo domingo a gente estava se divertindo. Um certo domingo, um certo sábado a gente fez isso, mas que no domingo a gente não tinha convidado ninguém, porque geralmente convidava amigos, conhecidos e tal, para ir se divertir no domingo. E nesse domingo só estava eu e Severo Santos, a gente não tinha ligado para ninguém. Na frente da casa que a gente morava, tinha dois amigos, era o Osto e Daniel, que de vez em quando eles diziam, qualquer dia a gente vai, não sei o quê. E a gente lembrou, ele disse, vamos chamar Daniel e o Washington. E aí a gente chamou. Só que eles meio apreensivos, porque todos os dias disseram que não sabia nadar. E aí a gente disse, não, mas não se preocupa, tem colete, só pode ir de colete e tal, é seguro. Eles aceitaram. E aí a gente foi, chegou na Marinas, lancha no mar, banana boat, e a gente saiu. Geralmente a gente ia Picãozinho ou Areia Vermelha. Eles meio com medo de subir na banana e tal. Mas aí, com o tempo, eles foram, caíram, viram que era seguro, não tinha problema, e foi ganhando confiança, e a gente foi se divertir. Passamos o dia lá, mais ou menos umas 4 horas da tarde, 4h30. O dia já estava se pondo, a maré já estava enchendo, e a areia vermelha ela desaparece, né? Com o mar cheio. A gente decidiu voltar. E aí, de Areia Vermelha para a Marinas, era um pouco distante. E a gente geralmente vinha por dentro, né? Meio que alto mar ali, para chegar lá na Marinas. E daí, como eles já estavam empolgados, confiantes, eles disseram, não, a gente vai na banana. E eu e Severo Santos foi na lancha. Só que, normalmente, você tem que ficar olhando, porque as ondas em si podem derrubar, virar, e a pessoa tem que voltar para pegá-los, né? Quando a gente chegou na Marinas, eu e Severo Santos, na lancha, conversando, para o cara puxar a lancha, eu dei uma olhadinha para trás. Cadê os caras? Minha irmã, meu irmão, a gente ficou desesperado. E a gente voltou mais ou menos pelo trajeto que a gente fez. E a gente chegou em Areia Vermelha, que já estava coberta, e não encontramos eles. Irmãos, a gente fez esse percurso de ida e volta 4 vezes, e já escurecendo. E cadê eles? Rapaz, me bateu um desespero. Mas na minha mente, e eu lembrei disso, meditando nessa mensagem, só vinha uma coisa. O que é que eu vou falar para os familiares desses caras? O que é que eu vou dizer para a mãe deles, se a gente não encontrar eles? E já estava escurecendo. Nessa época eu enxergava melhor, eu olhei assim bem longe, aí vi 2 pontinhos pretos, desaparecia e aparecia. Eu disse, só pode ser eles, né? Vou crer que é eles, que não é 2 cocos perdidos no meio do mar. E eu gritei, Severo Santos, só pode ser eles. E a gente foi. E graças a Deus era eles. Irmãos, quando a gente foi chegando, quase que eles faziam como Jesus, andava sobre o mar para subir na lancha. E eu acredito que até hoje eles estão traumatizados com isso.
Nunca mais eu acho que eles tiveram conversa com banana boats, nem lancha, nem nada. Mas, irmãos, trazendo para o nosso contexto espiritual, quando nós somos alcançados pelo Evangelho da Salvação, quando nós somos alcançados pela essa maravilhosa graça do Senhor através de Cristo, com isso nós também temos uma grande responsabilidade. Nós temos, meus irmãos, na verdade, uma enorme missão de cuidado dos outros. E essa experiência, essa sensação deve estar em todo aquele que é alcançado por Cristo, de se preocupar com a vida do outro. E sem necessariamente ser nenhum caso de extrema tensão, como foi essa minha experiência. Mas, olhando para esse mundo perdido, ter essa preocupação por aqueles que estão perecendo e eternamente. Passamos, irmãos, com a salvação, entendendo que ela vem acompanhada com uma maravilhosa e privilegiada missão, que é levar o Evangelho que salva a todas as pessoas. Além do mais, o reino de Deus, ele avança na medida que eu e você conhecemos e unidos avançamos no propósito de pregar o Evangelho às pessoas. Através da missão que recebemos e que executamos, essas pessoas alcançadas, elas agora se apresentarão diante do Senhor como novas criaturas, arrependidas pelos seus maus caminhos e gratas por terem sido chamadas a fazerem parte dessa missão também. Deus, meus irmãos, nos usa na missão de resgatar os seus escolhidos. A pergunta que eu fiz, quando eu estava meditando nessa palavra, tem como nós falharmos na nossa missão? E a resposta que eu encontrei, tem sim. Tem como nós falharmos nessa missão que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos comissionou. Então, meus irmãos, para que não venhamos falhar na nossa missão, eu quero chamar um pouco da sua atenção por alguns minutos, para que venhamos observar aquilo que temos que ter muito cuidado na nossa caminhada. E eu creio que uma das perguntas que o Senhor fará no grande dia, e que é o tema da mensagem essa noite: aonde está o seu irmão? E o texto base que nós vamos usar para a meditação nessa noite encontra-se em Gênesis 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 12. Que o texto sagrado diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute,
Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Meus irmãos, hoje o que mais pode refletir na importância dessa pergunta que Deus fez a Caim, aonde está o seu irmão Abel, é sobre a nossa vida, a nossa caminhada, como estamos vivendo diante do Senhor, nessa missão que nós temos de pregar o Evangelho para salvar aqueles que estão perdidos. E essa pergunta, embora sendo feita há milhares e milhares de anos atrás, ela deve estar dentro de nós, na nossa mente, para nos desafiar a avaliar o nosso cuidado e responsabilidade pelos nossos irmãos, pelas outras pessoas. No contexto aqui desse capítulo, Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E Abel, ele cuidava das ovelhas e Caim se tornou agricultor. Ambos, eles trouxeram de suas atividades uma oferta a Deus. Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, enquanto Caim, ele trouxe frutos da terra. Deus aceitou Abel e sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. A questão aqui, meus amados, não é o tipo da oferta, mas é a atitude do coração. Nós sabemos muito bem que Deus, ele vê além da aparência e ele valoriza a sinceridade e a dedicação como servimos a ele. Um pastor, falando em uma entrevista sobre esse texto e suas implicações, e ele disse algo interessante. Ele disse que o primeiro assassinato da Bíblia em que um irmão matou o outro não foi por causa de uma mulher. Não foi porque um torcia por um time e o outro torcia por outro. Não foi por conta de uma dívida. Não foi por conta de dinheiro. Mas foi por conta de um culto. Foi por conta de um culto. Porque um culto, ele foi aceito. E o outro não foi. E isso gerou inveja, que depois causou uma morte. Hoje, meus irmãos, o que mais nós temos visto por aí são locais em que os irmãos estão se matando ou estão dividindo igrejas e falando mal um do outro porque o outro rouba mais do que ele e está mais rico ainda. E o pior é que em alguns lugares que nós sabemos que prega a verdadeira palavra, mesmo assim, ainda há pessoas nesses lugares que não estão preocupados com as outras pessoas, mas sim com o seu bem-estar. Estão mais preocupados, irmãos, com a sua vida, se ela está bem ou não, ou se o seu futuro está garantido ou não, esquecendo dos princípios e da primórdia de estar aqui cultuando a Deus na sua santa presença. E infelizmente, meus irmãos, em muitos somos nós mesmos. Quem nós temos matado com a nossa negligência, com o nosso egoísmo muitas vezes, com a nossa hipocrisia, e ainda assim queremos que o Senhor aceite o nosso culto. Alguns irmãos ficam com raiva e às vezes atribui isso à palavra, porque a palavra ela não foi boa, ou porque eu não entendi bem o que foi falado. Será se o problema às vezes está na palavra, ou o problema está em você que não se preparou para essa palavra?
Porque quando não prestamos, irmãos, um culto agradável ao Senhor, o Espírito Santo, ele não inunda os nossos corações com a sua paz, com a sua correção. E aí saímos daqui mais vazios do que entramos. E a primeira coisa que acontece quando fazemos assim é falar mal de algum irmão. Talvez, como eu já disse, uma das perguntas que o Senhor fará no grande dia, e que ainda que Ele fez a Caim, que hoje ecoa, e muitas pessoas elas não têm dado a mínima atenção a essa pergunta que o Senhor fez a Caim: aonde está o seu irmão? E sim, buscado, como eu falei, os seus próprios interesses. Eu sempre penso no texto que está em Ezequiel 3,18 e o verso 19 também, quando o Senhor disse: quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. E o 19 diz: se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade e dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. E, irmãos, esse texto ele não quer dizer que nós temos poder sobre a salvação de ninguém. Não vai ser por causa da nossa repreensão ao ímpio que ele não vai para o destino eterno. Mas ele está trazendo uma responsabilidade que eu e você tem de falar do evangelho que salva essas pessoas. E que certamente quando nós negligenciamos essa ordem diretamente do Senhor, e esse ímpio, ele morrer, certamente o sangue dele estará sobre nossas mãos. Aonde está o seu irmão? Será que nós temos nos preocupado com isso? Será se nós temos observado, se estamos mais preocupados com a forma do culto, e não que isso não tenha sua importância, mas nós sabemos que, e não tenho dúvida que todos aqui entendem que o mais importante é as pessoas e não as coisas. Será se nós temos observado, meus irmãos, quantas cadeiras estão vazias nesse momento? Eu sei que muitos estão com as suas impossibilidades, mas nós que estamos aqui, será que já demos uma olhada e pensado, mas por que fulano não veio? Será que está acontecendo alguma coisa? Ligamos para essas pessoas no outro dia ou colocamos essa responsabilidade apenas do pastor? Será que essa pessoa não está precisando da nossa ajuda? Às vezes de uma palavra, de um abraço, às vezes de um versículo para animar, porque temos altos e baixos na nossa vida. Então, irmãos, diante dessas questões, eu quero, junto com você, olhar no capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, tirando aqui algumas lições para a nossa vida. A primeira questão é a oferta que agrada a Deus. No verso 3 e 5 do capítulo 4 diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Irmãos, certamente antes de chegarmos aos nossos irmãos, precisamos nos apresentar diante de Deus. E aqui eu quero ver 3 aspectos, meus irmãos, nessa primeira questão, que o primeiro aspecto é a natureza das ofertas. Abel trouxe as primícias do seu rebanho, a melhor parte das suas ovelhas, enquanto Caim trouxe o fruto da terra. A Bíblia menciona, meus irmãos, que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. A natureza, não a oferta em si, mas a natureza
da oferta é importante aqui. Abel trouxe o melhor do seu rebanho, demonstrando aqui reverência e gratidão genuína a Deus. Caim, por outro lado, trouxe apenas alguns frutos, sem destacar nada pela qualidade e nem pela dedicação que ele teve em preparar essa oferta. O que hoje é mais importante, meus irmãos, para nós, e que vive nessa correria do dia a dia, né? Nessa dinâmica louca, em que até tem um ditado que dizemos assim: hoje temos que matar um leão, deixar um amarrado para mais tarde e ainda pensar na caça do que vamos matar no outro dia. Essa correria do dia a dia. Se aqui Abel ofereceu o melhor ao Senhor, com um coração totalmente grato, e o Senhor aceitou a Abel, né? Aceitou o culto de Abel, e também a sua oferta, rejeitando Caim e sua oferta. Será se Caim, irmãos, antes de se apresentar ao Senhor, não olhou e disse, aqui eu vou conjecturar, não está no texto, mas talvez ele tenha dito: poxa, eu tenho que preparar logo isso aqui que eu vou levar para o culto, vou apresentar a Deus, porque eu tenho que voltar, porque eu vou dormir cedo, amanhã eu tenho que trabalhar no campo, eu já tenho aquelas terras para cortar. Ou será ele pensou assim: eu tenho que expandir mais essas minhas plantações, e eu vou ter que trabalhar agora de domingo a domingo. Meus irmãos, eu quero dizer que o nosso bem maior e mais precioso hoje é o tempo. Se não temos priorizado o tempo de dedicação ao Senhor, e chegamos aqui apenas pela obrigação de cumprir dessa forma, qualquer outra coisa que não seja o arrependimento agora ao Senhor, por estar fazendo dessa forma, fora disso, meus irmãos, será mero paganismo. O Senhor não se agradará do nosso culto. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o nosso culto, nós preparamos, como foi dito aqui na direção, em casa. Nós preparamos antes de chegar aqui, oferecendo o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, que é o nosso momento com Deus. É os momentos de oração ao Senhor, de louvores cantados a Ele e de ações que ajudam os necessitados. Isso é o culto que preparamos para quando nós chegarmos aqui, o nosso coração já está transbordando do Senhor. E eu não tenho dúvida que você, sabendo usar esse seu bem mais precioso, que é o tempo, para glorificar a Deus, às vezes ajudando aqueles que precisam ouvir uma palavra, aquilo que deve estar inundando o seu coração. Certamente o que transtornou Caim já estava no seu coração, transbordando. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, trazendo para o semblante, vamos dizer que o coração de Abel estava cheio de gratidão a Deus, por isso Deus já aceitou o seu culto. Ao contrário de Caim, que o seu coração certamente estava cheio de qualquer coisa que não fosse adoração a Deus, e rapidamente o seu rosto já transmitiu a raiva que ele sentiu por ser rejeitado. Essa é a natureza das ofertas. E o outro aspecto, irmãos, é a atitude do coração. Deus aceitou a oferta de Abel, não apenas por sua qualidade, mas porque ela foi oferecida por um coração cheio de fé, de sinceridade e gratidão. A oferta de Caim foi rejeitada porque ela não refletia nenhuma devoção genuína a Deus. O coração de Caim estava possivelmente cheio de orgulho e de indiferença, fazer de todo jeito. E nós, meus irmãos, podemos cair nesse engano de Caim,
quando nós olhamos apenas para nós mesmos. Às vezes, meus irmãos, não ajudamos, nem sequer com um abraço, uma palavra de consolo, ou melhor, com a palavra do Senhor, que é aquela que é viva e eficaz para alcançar todo o coração duro e quebrantando esse coração, as pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas vezes o nosso coração está cheio de orgulho. E sem palavras, às vezes, meus irmãos, através das nossas atitudes, nós falamos exatamente isso. Às vezes não preciso falar para demonstrar do tipo, por que eu devo ajudar fulano, se quando eu preciso ele não me ajuda? Por que eu tenho que ir lá, se nunca ele vem até mim? Já pensou se Jesus tivesse tratado a gente dessa forma? Como já sabemos isso, Deus, Ele vê além da aparência. Ele sonda nosso coração. Então, quando nos dispomos é outro cuidado que nós temos que ter, quando nos dispomos a ajudar alguém, devemos ajudar como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E assim Deus se agradará, porque do contrário, se eu ou você fizer algo para ajudar alguém, com a intenção de receber algum tipo de mérito, o Senhor não receberá a nossa oferta. Porque o Senhor, Ele observa as intenções e a atitude do nosso coração ao fazer essas ofertas. Por isso devemos ofertar, irmãos, a Deus com um coração cheio de gratidão, fé e devoção sincera. Se a oferta é para nossos irmãos, devemos fazer para eles como para o Senhor. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 3:23, tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A natureza da oferta e a atitude dos corações. Mas também, um outro aspecto, é a reação que brota do nosso coração. A reação de gratidão ou de ofensa. Mesmo que seja na repreensão, nós reagiremos de alguma forma. Ou de gratidão, buscando conserto, ou de ofensa, achando que estamos sendo penalizados. A reação de Caim, irmãos, ao ver a sua oferta rejeitada, foi de grande ira e de abatimento. No invés de refletir sobre a sua própria atitude e buscar melhorar, entendendo que o Senhor estava o confrontando, na intenção que ele tivesse cuidar do seu coração. E aí ele ficou ressentido e gerou assim outros sentimentos ruins, como a inveja, o ódio e a vontade de matar. Quando nossas ações, elas não são aceitas por Deus, precisamos olhar, irmãos, para dentro de nós mesmos e examinar as nossas motivações. Se o que estamos fazendo não tem agradado o Senhor, pedir que o Espírito Santo nos mostre o que temos errado com relação à adoração ao nosso Deus. A reação de Caim foi um sinal de que o seu coração não estava alinhado com os propósitos divinos. A oferta de Caim e Abel, meus irmãos, ela nos ensina sobre a importância de oferecer a Deus não apenas o que temos, mas o melhor de nós como um coração sincero, cheio de fé, amando as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós ouvimos a parábola do bom samaritano, em resumo, aprendemos a importância de amar o próximo de forma ativa e prática. E quem é esse próximo? Aquele que você sabe que está com alguma necessidade e que você pode ajudá-lo. E mais, pode ser o seu perseguidor, pode ser o seu inimigo, pode ser aquele que tem trazido situações ruins para você. Fazendo, irmãos, com que eu e você
possa superar os preconceitos e agir com compaixão e misericórdia, como o Senhor fez com cada um de nós aqui, que antes éramos seus inimigos, mas Ele nos amou. Eu gosto muito do que diz o pastor Heber Campos Júnior sobre essa parábola do bom samaritano. E ele diz, irmãos, falando sobre ela, ele diz que Jesus, ele não escolheu o samaritano sem propósito. Ele escolheu o samaritano porque o samaritano prova que o estrangeiro entre eles é de fato aquele que ama o próximo. Jesus, irmãos, era o estrangeiro entre eles e que amava o próximo. Ele é o samaritano que socorre aqueles que estão à beira da morte. E que ele chama os seus a terem a mesma identidade e socorrer os outros que, ao nome dele, que estão à beira da morte. Que nós possamos, irmãos, olhar para todas essas lições e buscar agradar a Deus com tudo que fazemos, oferecendo as nossas vidas como um sacrifício vivo. Que a natureza da nossa oferta seja do melhor que nós temos. Que a atitude do nosso coração seja de gratidão, mas que também que a reação que brota do nosso coração seja agradável em tudo, para a glória do Senhor. A segunda questão, irmãos, é o pecado de Caim. Nos versos 6 a 8 diz: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim, meus irmãos, ficou furioso, com o seu semblante abatido. Quando Caim percebe que a sua oferta não foi aceita por Deus, ele se sente rejeitado e aquela raiva foi crescendo em seu coração. Em vez de ele refletir sobre a necessidade dele melhorar as suas intenções e atitude, ele se deixa ser consumido pelos sentimentos negativos. E aí fica evidente quando Deus pergunta no verso 6 a ele: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Logo em seguida, meus irmãos, Deus avisa a Caim sobre o perigo do pecado. No verso 7, quando ele diz: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim, por sua vez, irmãos, ele ignora o aviso que o Senhor lhe deu. E com isso ele matou o seu irmão no campo. O pecado, nós sabemos, meus amados, que ele é sorrateiro. E ele sempre busca oportunidades para nos dominar, para nos destruir. A palavra do Senhor, ela nos manda estar vigilantes e buscando a ajuda do Senhor para resistir às tentações e viver de maneira justa e santa na sua presença. Todos nós enfrentamos momentos, irmãos, de falha e de rejeição. Agora, a maneira como respondemos a esses momentos define a nossa capacidade de crescer espiritualmente e no relacionamento com o Senhor. E essa capacidade, ela vem na intimidade que nós temos com o nosso Deus. Nós já aprendemos diversas vezes aqui sobre isso, porque quanto mais buscamos o Senhor, mais nós estaremos agradando a Ele. Fugir, irmãos, da presença dEle, certamente vai apenas nos ajudar em fazer aquilo que Ele detesta. O interessante, irmãos, é que o Senhor, Ele é muito maravilhoso e misericordioso, porque isso Ele faz conosco e Ele fez com Caim. Ele mostra a forma como ele deve corrigir a sua Na pergunta, quando ele faz: se você fizer o bem, não será aceito?
É como que ele dissesse: Caim, se você fizer o que é certo, eu aceitarei a tua oferta, aceitarei a você e o seu coração. E isso nos ensina, meus irmãos, que nós temos a responsabilidade de refletir sobre nossas ações e buscar melhorar, tomando um caminho que agrade o Senhor. Aqui a atitude de Caim deveria ser pedido de perdão a Deus e de retomar o caminho de volta. O pedir perdão, meus irmãos, nos impulsiona a amar, mesmo se nos sentirmos injustiçados, mesmo se essa atitude venha requerer muito de nós, mas que estaremos agradando ao Senhor. Há uma história para ilustrar essa passagem. Em 1569, de um cristão holandês que, por conta das suas convicções e fé, ele, contrariando as outras religiões naquela época, do seu lugar, do seu local, ele foi preso em um campo de concentração. E num período que o inverno era terrível, mas que mesmo assim ele se esforçou muito e conseguiu escapar da prisão, fugindo, correndo sobre um lago congelado. Só que aí ele foi percebido por um dos guardas, que correu atrás dele. Faltava pouco para ele passar do lago e ele estaria livre. Só que aí o seu perseguidor quebrou o gelo e afundou na água congelante. E começou a gritar, pedindo socorro. Ele estava livre. E até ele podia olhar para trás e ver o juízo de Deus sobre aquele perseguidor. Talvez fosse você olhasse e dizer: está vendo? Foi feito Faraó. Foi consumido pelo seu ódio e o Senhor está castigando. Mas, irmãos, do contrário, esse fugitivo chamado Williams, ele voltou, resgatou o seu perseguidor e levou ele de volta para a prisão. Consequência disso, ele voltou a ficar preso. E logo após, ele foi julgado. Ele e os seus pertences foi queimado na fogueira. O que eu vejo aqui, meus irmãos, é que esse jovem, ele entendeu bem o que Jesus diz em Mateus 5, 44, 45. Quando Jesus diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Meus irmãos, adorar ao Senhor nessa circunstância é entender que nós devemos buscá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Eu sei que alguém pensou em café aí. Não é, Gabriel? Mas, irmãos, não é fácil. Mas se queremos agradar o Senhor e entregar um culto que Ele se alegra, precisamos observar a sua vontade. E talvez essa seja a vontade que Ele quer para mim e você. Fazer algo que nós não queremos, que não nos agrada, mas que irá nos transformar. Imagina a festa no céu, na chegada desse homem, que observou nos mínimos detalhes aquilo que Jesus tinha deixado. E a terceira e última questão, a confrontação de Deus e a resposta de Caim. Do verso 9 a 12 diz: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Deus pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel? E Caim responde: não sei. Sou eu o responsável do meu irmão? Eu lembrei da história de José do Egito, que todos nós conhecemos. Seus irmãos queriam fazer com ele o que Caim fez com Abel. Até quase os mesmos motivos.
José, ele retribui o mal que eles o fizeram com o bem. E mais, José entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. No capítulo 50, no verso 20, José diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. O que fazemos quando alguém nos julga ou atrapalha os nossos planos, quando nos calunia, nos causa prejuízos? O que fazemos? Como reagimos? Essa semana, lá no meu trabalho, o outro colega que trabalha comigo, aconteceu algo com ele, e aí ele veio me contar. Aí ele disse: meu irmão, ele tinha emprestado um cartão dele a uma pessoa, e essa pessoa não pagou. E ele me disse que foi falar com ela, e simplesmente ela disse: rapaz, eu não tenho como pagar, na lata, direto, não tenho como pagar. E aí ele disse: Zu, na hora que eu escutei isso, eu me lembrei o que tu tinha me falado uma vez, que eu nem lembrava quando foi que eu falei isso para ele. Que se você não tem condições de arcar com o prejuízo do que você está emprestando, é melhor não emprestar. Aí ele disse: porque quando eu emprestei a essa pessoa, eu já assumi a conta. Porque isso, quando ele falou aquilo, nem desceu para o meu coração. E eu fiquei em paz com ele. Não tenho um problema com ele. Eu até perguntei: e aí, como foi que tu se sentiu? Normal. Não gerou raiva. Em outra circunstância teria gerado. Mas quando eu emprestei, eu lembrei. E eu já assumi essa conta. Até já paguei. E eu dei glórias a Deus. Aprendi isso com o nosso pastor Sóstenes. Ele me ensinou isso uma vez. Quando você fizer, saiba que você está assumindo a conta, para que isso não gere mal em seu coração. Deus confrontou Caim sobre o seu pecado e o amaldiçoou, tornando-o fugitivo e errante na terra. Essa maldição, meus irmãos, ela reflete a gravidade do pecado e a separação entre o homem e Deus causada por ele. Caim é afastado da presença de Deus e agora carrega o peso da culpa. Assim como Caim carregou o peso do seu pecado, todos nós, pecadores, sem Cristo, estávamos destinados a carregar esse peso e essa culpa por toda a eternidade. A morte, meus irmãos, de Jesus nos liberta desse fardo, desse peso, desse pecado. Deus, ele confronta Caim sobre seus pecados, assim como o Espírito Santo, ele nos confronta e nos convence desse pecado, da justiça e do juízo de Deus que virá. Esse confronto, meus irmãos, é o primeiro passo para o arrependimento e a aceitação da graça de Jesus Cristo. Assim como Caim se tornou um errante, nós também nos encontrávamos perdidos, longe da presença do nosso Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. A pergunta, meus irmãos, de Deus a Caim, nos desafia a refletir sobre nossas responsabilidades para com nossos irmãos. Será se eu e você sente o desejo no coração de levar esse evangelho que nos alcançou, que nos salvou quando estávamos perdidos, errantes nesse mundo, carregando o peso, o mesmo peso do pecado que Caim carregava? Nós somos chamados, irmãos, a cuidar um dos outros com amor e com compaixão. A indiferença e a negligência, elas são contrárias ao caráter de Deus.
A maldição de Caim, irmãos, é um lembrete da nossa própria separação de Deus devido ao pecado. No entanto, Jesus ele tomou sobre si essa maldição, como Paulo escreve aos Gálatas 3,13, e nos oferece vida nova e eterna em comunhão com Deus. Por isso, meus irmãos, olhando para o que Jesus fez por nós, temos a certeza que podemos cumprir a nossa missão sem cair no erro de falharmos diante do Senhor. É através do Espírito Santo, por aquilo que Jesus Cristo fez, que Ele nos capacita, se observarmos tudo isso aqui, a não falharmos na nossa missão diante do Senhor, para que no grande dia, por conta da nossa negligência, não estejamos com o sangue de ninguém nas nossas mãos, como diz Ezequiel 3,18. Ministério de Louvor. E eu quero concluir, meus irmãos, lembrando a você a pergunta: aonde está o seu irmão? É um chamado para a responsabilidade, para o cuidado com os outros, entendendo que parte primeiramente de um culto oferecido ao Senhor, de um coração sincero e quebrantado, que diante do nosso Deus Ele recebe a nossa adoração, nos enche e nos capacita do seu Santo Espírito para que eu e você possa ir até os perdidos. E assim, como eu falei, não venhamos negligenciar e nem falhar com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho aos nossos parentes, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, dos nossos vizinhos, né? Que muitas vezes falamos sobre outras coisas, mas não falamos da salvação e do destino que essas pessoas estão caminhando. Aqueles colegas do colégio, né? Desde já, né, Gui? Já começa evangelizando lá os amiguinhos, para que eles não pereçam, porque nós não sabemos, irmãos, o dia de amanhã, o que vai nos acontecer daqui a pouco. Por isso não podemos negligenciar. Precisamos ir a essas pessoas para que elas venham confessar a sua fé em Cristo. Como seguidores de Cristo, irmãos, somos desafiados a demonstrar o amor, a compaixão, a solidariedade em nossas ações. Que possamos responder a essa pergunta com ações que refletem o caráter de Deus em nossas vidas diariamente, todos os dias. Lembre-se que a sua oferta começa pelo seu coração, que rege suas atitudes de adoração a Deus. E uma das maiores ofertas que nós temos e que agrada ao Senhor é o nosso tempo. O tempo que dedicamos a conhecê-lo, o tempo que nós dedicamos em adorá-lo e o tempo que nós dedicamos em pregar o Evangelho a outras pessoas. Então, meus irmãos, que Ele seja exaltado e glorificado sobre nossa salvação em todo o tempo, em todo momento. Amém? Que o Senhor Jesus nos ajude nessa missão. Como eu falei, não tem como vencer, não tem como fazer sem a intimidade com Ele. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com alegria.